Boa tarde. Receba nossa saudação na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo no início desse trabalho que realizamos todas as tardes para a honra e a glória do Senhor. Nós estamos no canal Esperança do Porvir. E eu quero convidar a você para orarmos a Deus e em seguida estarei lendo e comentando a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te rendemos graça de todo o nosso coração, porque, Senhor, Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença, para fazer um trabalho que honra e glorifica o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo se mova em nós e entre nós nesta tarde, fazendo com que tudo que acontecer aqui glorifique o santo nome do Senhor. Edifique os cristãos, convença e converta aqueles que ainda não fizeram esse pacto com Cristo Jesus. Que nesta tarde, meu Senhor da glória, a palavra pregada possa se expandir e alcançar mentes e corações, pois é para isto que Tu mandou nos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Que o Senhor queira nos abençoar nesta tarde. Amém. Eu quero ler um versículo no capítulo 10 de João, no versículo 10. Esse versículo diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 14, nós lemos o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também eles igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. No primeiro texto que nós lemos, nós nos deparamos com dois poderes. Um poder que veio roubar, matar e destruir. E o outro poder veio trazer vida e vida com abundância. É claro que o poder que veio matar, roubar e destruir, quando o Senhor nos diz isso, está se referindo a Satanás. Porque no segundo texto que lemos, nós encontramos o Senhor dizendo que a morte de Jesus foi para destruir aquele que tem nas mãos o poder da morte, a saber, o diabo. Então, com isso, eu posso dizer que nós somos caçados ou assediados por dois poderes. Um que veio matar, roubar e destruir. Outro que veio trazer vida e vida com abundância. É claro que quem trouxe vida e vida com abundância foi o Senhor Jesus. E nós queremos dizer nesta tarde que esta vida abundante, ela não é apenas uma vida abundante, ela é uma vida que tem poder sobre a morte. Pois foi com esta vida que o Senhor Jesus Cristo encarou a morte e a destruiu, deixando livre o nosso caminho. Mas nesta tarde eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Eu queria basear o comentário que a seguir numa pergunta. E a pergunta é: o que você acha? O crente morre ou não morre? Qual é a sua resposta para essa pergunta? O crente morre ou não morre? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? No capítulo
no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, nós não temos dúvida, porque é a Bíblia que está dizendo, e todos pecaram, então nós podemos dizer que o crente morre. Mas será que morre mesmo? Bom, no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, o apóstolo diz que se todos pecaram, a morte passou a todos os homens. Pois, por o homem ser concebido e gerado em pecado, já nasce sob a condenação que o pecado gera. Essa condenação significa a sentença de morte. Então, essa morte paira sobre todo homem que nasce de mulher, e não tem outra forma do homem vir ao mundo a não ser nascer de mulher. Né? Pois bem, mas teve gente que nasceu de mulher e não cometeu pecado. E essa pessoa trata-se do Senhor Jesus Cristo. E ele veio trazendo uma grande bênção chamada salvação. Essa bênção é um conjunto de bênçãos, já falamos isso aqui mais de uma vez, é um conjunto de bênçãos espirituais, que no capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, o apóstolo Paulo faz referência a essas bênçãos dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. São 7 bênçãos espirituais, que nesta tarde eu não vou dizer o nome delas, mas são 7 bênçãos espirituais que juntam, formam uma só. E essa bênção formada por essas 7 bênçãos chama-se salvação. E esta salvação é um atributo poderoso que remove de sobre o homem o poder do pecado, que é a condenação. É por isso que o apóstolo Paulo fala para aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? A condenação que o pecado produz sobre o homem, levando-o à morte, é removida por esta grande bênção chamada salvação. E o apóstolo fala, e eu gosto muito dessa expressão, por isso eu vou repetir: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois bem, mas tem uma coisa que eu gostaria de lhe mostrar. Uma coisa muito interessante, que me alegra muito ao ouvir, ao saber desta coisa. Quando eu me lembro dela, me dá uma paz no coração, me dá uma grande alegria. E que paz é essa? E que coisa é essa? É uma bênção ou uma lei que o apóstolo Paulo se refere, tão logo ele termina de dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ele diz o porquê. E está no versículo 2 de Romanos 8. E o versículo diz assim: porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se o crente não morre, é porque houve uma lei que o livrou do poder da morte. Olha o versículo. Eu quero até que você leia na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia Romanos 8, 1 e 2, você vai encontrar essas palavras. Quais as palavras que você vai encontrar no versículo 1? Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Qual é as palavras que você vai encontrar no versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado é fruto de uma lei que é o próprio pecado, que gera morte. Observe que a expressão do apóstolo é que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado que gera morte produz sobre o homem a condenação, mas a salvação vem e produz no homem as bênçãos espirituais, removendo dele o poder desta condenação. Então, eu devo lhe dizer que o crente não morre. O crente dorme em Cristo Jesus. Aí você diz, pastor Pereira, isso eu não aceito. Se você não aceita, eu fico com muita pena de você. Porque é uma verdade que só vive ela quem acredita nela. O crente dorme em Cristo Jesus para ser despertado no dia da ressurreição. E eu quero lhe mostrar isso. Eu quero ler um texto aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 em diante. Espera aí, eu estou procurando aqui para a gente ler e você vai acompanhar esta leitura e você vai ver que o que eu estou dizendo é ou não é verdade. Pois bem, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmão, que sejais ignorante com respeito aos que dormem. Aos que dormem? Será que é aqueles que estão dormindo nesse momento? Não. Ele está falando daqueles que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo. Vou repetir o texto. Não queremos, porém, irmão, que sejais ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está falando dos que morreram em Cristo, que não morreram, dormiram. Aí ele diz na sequência: porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aí é que ele vai usar a palavra morte, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvem para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Está vendo? Nós, os vivos, os que ficarmos, quando eles vier, ele vai encontrar muito crente vivo. Esses só vão ser arrebatados. Mas será que a gente vai com carne e sangue para o reino de Deus? Vamos não. Nós passamos por um processo. E diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... não me recordo bem o versículo, mas eu descubro já e digo já para você o que este versículo está dizendo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Veja bem. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Está vendo? Nem todos dormem, quer dizer, nem todos morreram em Cristo. Mas os que estão vivos serão transformados. E na sequência, no verso 52, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós,
os vivos seremos transformados. Quer mais? Então a resposta que eu dou para aquela pergunta, o crente morre, dorme em Cristo. Ele não morre mais a morte, salário do pecado, porque esta Jesus Cristo a destruiu. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 26, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E no versículo 54 ele diz: tragada foi a morte pela vitória, a morte, salário do pecado. Mas a morte do justo, o dormir do justo, que é ele não sentir o efeito da morte, isso é uma bênção que está garantida na pessoa de Cristo Jesus para aquele que está nele. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz,
trabalhar.